Queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. E mais uma semana que nós estamos aqui para essas nossas aulas aí telepresenciais. Como a gente tem feito nas últimas semanas, eu estou fazendo esse vídeo aqui para complementar o material que eu postei para vocês lá no portal. Dei uma olhadinha nos slides. Coloquei lá um exercício que vale como atividade de frequência e tem um espaço lá do fórum para vocês deixarem os seus comentários, tirarem as suas dúvidas. E interessante a gente falar que com relação ao fórum, um aluno pode tirar a dúvida do outro. Então é um espaço bem interessante aí para a gente conseguir, nesse momento de distanciamento social, aí a gente nos entretermos um pouco com as dúvidas que forem aparecendo com relação à matéria e um vai ajudando o outro. E eu, lógico, entro lá também e procuro responder a dúvida de cada um de vocês. A semana passada, nós abordamos a questão das competências no que diz respeito ao âmbito processual. E hoje nós vamos concluir o estudo dessa questão da competência no âmbito do nosso processo, da nossa sistemática processual, para a gente finalizar esse assunto no que diz respeito à parte de competência. Então, estou até aqui com os slides, estou com o nosso CPC aqui. CPC é nosso livro de cabeceira. E como nós falamos na aula da semana passada, a questão da competência, ela tem um capítulo especial lá no título 3, dos artigos 42 até o artigo 63, e a partir do artigo 64 a gente tem a questão da incompetência, disposta até o artigo 69, porque o artigo 70 já nos traz a questão da capacidade processual. E hoje nós vamos falar um pouquinho das consequências em razão do reconhecimento da incompetência. Então a gente já começa lá no artigo 64 do nosso Código de Processo Civil, Lei 13.105, lá de 16 de março de 2015. O artigo 64 vem e nos fala o quê? A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Então a gente encerrou o assunto da aula da semana passada vendo a questão da competência absoluta e da competência relativa. E aí a diferença básica entre uma e outra é o quê? A questão da competência absoluta, ela gera a nulidade de todos os atos decisórios do processo e ela deve ser alegada em qualquer fase do processo, inclusive devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz. E ela não prorroga-se. Já a questão da competência relativa, ela tem que ser alegada na primeira oportunidade que as partes têm para falar no processo, sob pena de prorrogação. E aí e aí a gente não tem a questão, por óbvio, da nulidade dos atos decisórios no que diz respeito à competência relativa, porque se ela não foi alegada na primeira oportunidade que competia às partes falarem nos autos, e aí no caso o artigo nos deixa bem claro que é a nossa petição inicial, que dá início ao processo. O réu, ele vai alegar a questão de competência na primeira oportunidade que ele tem para falar no processo. Por isso que a lei vem e já nos dá uma regra básica para a feitura da nossa contestação. E aí a matéria que a gente vê mais para frente, mas a contestação, que é a defesa elaborada pelo réu no processo, já na primeira oportunidade que o réu tem para se defender no processo, ele vai alegar a questão da competência como preliminar. Então olha só que interessante. Antes de você discutir o mérito
processual na sua defesa, na condição de advogado do réu, você pode alegar uma questão de preliminar no que diz respeito à questão da competência. E aí, caso a sua competência, a sua alegação de incompetência seja aceita, o juiz ele vai determinar a remessa do processo para o juiz então competente. E qual que é a vantagem de se fazer isso aí? Nesse meio tempo pode ocorrer uma prescrição, ou de repente você vai encaminhar um processo para um juiz que de repente tenha um entendimento mais favorável à tese que você vai alegar na sua defesa. Então tem todas essas nuances no que diz respeito a questões práticas que podem acontecer na alegação de incompetência. Então, qualquer que seja a incompetência, seja ela absoluta ou relativa, o processo ele será remetido para o juiz então competente. Quais que são os critérios que nós temos para distribuição da questão da competência? Vamos ver primeiro critérios objetivos, que são aqueles critérios que distribuem a questão da competência a partir de elementos da causa, elementos da demanda. E quais que são os 3 elementos que a gente tem no âmbito processual? Parte, pedido e causa de pedir. Então são esses 3 elementos que constituem o nosso processo. As partes, o pedido e a causa de pedir. E aí desses 3 elementos a gente tem 3 subcritérios objetivos para delimitação da competência. O primeiro é aquele que decorre eu até estou acompanhando pelos slides aí para facilitar a explicação para vocês. O primeiro é aquele que decorre da competência em razão da pessoa. Relaciona-se com uma das partes dentro do processo. Por isso que a gente falou a semana passada, lembra quando a gente disse que aquela questão da competência para ações que envolvam o INSS, que é uma autarquia federal. Então esse é um critério para fixação da competência em razão da pessoa. Quando você tem uma autarquia federal, a competência seria exclusiva da Justiça Federal. E aí a gente até abordou na aula da semana passada a exceção lá do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição, que dá a possibilidade dos segurados da Previdência Social ingressarem nas suas comarcas quando esta não é sede da Justiça Federal. Então esse é o primeiro subcritério objetivo, competência em razão da pessoa. Depois nós temos a competência em razão do valor da causa. E aí, para toda causa, a gente tem um valor específico, mesmo que a sua ação não tenha valor proveito econômico. Mas é um critério objetivo que a gente estuda quando a gente tem um elemento essencial para a nossa petição inicial. Para toda ação, obrigatoriamente será atribuído um valor. E aí, a competência em razão do valor da causa, a gente verifica na prática com relação a questões do juizado especial, ou juizado de pequenas causas, como a gente vê popularmente falando aí. Ações até 40 salários mínimos de menor complexidade poderão ser propostas no juizado, deverão, obrigatoriamente serem propostas no juizado especial. Então, um critério para fixação da competência do juizado especial em razão do valor da causa. O próprio artigo 3º da Lei 9.099, que é a lei que trata do juizado especial, vem e fala: o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo, julgamento das causas de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então tá vendo que a própria lei, e aí no caso a gente tem um regramento específico do juizado especial, ela vem e determina essa questão da fixação da competência em razão do valor da causa. E nós temos a competência em razão da matéria.
que é o que a gente tem no que diz respeito a matérias específicas, e aí isso é a causa, inclusive, de incompetência absoluta. Como exemplo, a gente tem aqui a questão trabalhista. Você não pode discutir uma matéria trabalhista no âmbito da justiça comum. Você tem uma justiça especializada para tratar dessa questão. Então, competência em razão da matéria, aquela matéria que vai ser debatida no processo. A gente tem a questão funcional também como critério para fixação da competência, que é a repartição das funções a serem exercidas dentro de um processo, entre os diversos órgãos jurisdicionais na mesma ou em instâncias diversas. É a competência segundo a função específica que vai ser exercida pelo juiz no âmbito processual. Então a gente tem a competência para receber a inicial, competência decisória, para executar realmente as decisões proferidas, para julgamento dos recursos. Então, é um critério de competência funcional e é uma hipótese de competência absoluta, e ela subdivide-se em competência funcional vertical, que é a divisão da competência entre as instâncias que compõem o nosso poder judiciário. Então, o que nós temos? A competência originária e competência derivada, numa escala vertical, para compor as instâncias dentro do processo. E a gente tem a competência funcional horizontal, que é dentro da mesma instância processual. Como exemplo, é quando a gente vai discutir questão de constitucionalidade da lei, e isso vai ser posto para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo ele é composto por duas turmas. E aí, quando você tem a questão da discussão acerca da constitucionalidade de uma lei, você leva isso a julgamento pelo plenário. Então, você tem uma competência horizontal dentro do mesmo órgão que vai julgar a sua questão. A gente tem também a questão da competência territorial, que é aquela que determina o foro onde a causa deve ser processada. Eu posso ingressar com a ação aonde eu bem entender? Não. É o próprio CPC, é a própria regra processual que vai determinar aonde eu ingresso com a minha demanda. Então, olha só que interessante. Há alguns casos em que a competência territorial ela acaba sendo absoluta. E eu trouxe até o exemplo aqui para vocês, que é a Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347, lá de 85, que define no artigo 2º que a ação deve ser proposta no foro do local do dano. Então, é uma regra territorial de competência absoluta. O CPC ele traz as regras para a fixação da competência territorial nos artigos 46 e 47, ao determinar que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Então, quando você tem a discussão acerca de bens móveis, via de regra, a discussão se dará no foro de domicílio do réu. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Então, quando você tem a discussão acerca de bens imóveis, a discussão se dará no foro onde a coisa se encontra, porque estamos abordando a questão de bens imóveis. Então, tá vendo que o próprio CPC ele traz o regramento para fixação da competência. Como exemplo, a gente tem a questão de ação de despejo, ação de cobrança de aluguéis, ação reivindicatória de propriedade.
que serão discutidas onde a coisa se encontra. A gente tem questão de direito de propriedade, então tá vendo que a gente tem o próprio CPC nos trazendo o regramento para fixação da competência, seja no que diz respeito a bens móveis e a bens imóveis. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje com a questão de conflito de competência. Por quê? Porque dentro de uma situação a gente pode ter o conflito negativo de competência e o conflito positivo. O negativo, quando dois juízes entendem que não são os competentes para o julgamento daquela ação. E o positivo, que é mais difícil da gente ver na prática, mas também existe, é quando dois juízes se intitulam competentes para o julgamento daquela questão. Por que é mais comum a gente ver o conflito negativo? Porque geralmente se o juiz ele se declara competente para o julgamento daquela ação, é muito raro hipóteses em que um outro juiz também vai declarar a sua competência e suscitar o conflito para que ele julgue aquela questão. Já o conflito negativo é muito comum da gente ver na prática, porque você pode ingressar com uma ação perante um juízo e esse juiz ele se declara incompetente, remete para o juiz que ele entende que seja o competente e esse juiz também se declara incompetente para o julgamento dessa questão. Surge aí então um conflito. E aí, por óbvio, você vai levar a resolução desse conflito para o órgão hierarquicamente superior para o julgamento dessa questão. Então, eu coloquei aqui até uns casos práticos para vocês verem da questão de conflito. Via de regra, o que nós temos? Primeiro, a gente sempre tem conflito entre juízes vinculados a órgãos jurisdicionais distintos. Não existe conflito de competência entre um órgão e o órgão hierarquicamente superior, porque aí é questão de julgamento de recurso. Então você nunca vai ter um conflito de competência entre o juiz aí de Ouro Fino e o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça é um órgão hierarquicamente superior ao juiz de Ouro Fino. Por sua vez, você pode ter um conflito entre o juiz de Ouro Fino e o juiz de Pouso Alegre, onde ambos se intitulam incompetentes para o julgamento da questão. Por óbvio, como são juízes vinculados ao mesmo tribunal, a solução vai ser definida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o órgão hierarquicamente superior a esses dois tribunais. Se um dos conflitantes for Tribunal Superior, quem vai dirimir o conflito, quem vai resolver a questão é o Supremo Tribunal Federal. Sendo o conflito estabelecido entre juízes vinculados ao mesmo tribunal, o conflito vai ser decidido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal. Todo o restante vai incumbir ao STJ. Quando a gente tem juiz, vamos supor, o juiz de São Paulo e o juiz de Ouro Fino, vinculados a tribunais distintos, a competência será do Superior Tribunal de Justiça. Ou quando você tem o juiz aí de Ouro Fino e o juiz trabalhista aqui de Pouso Alegre. Você tem juízes vinculados a tribunais diferentes. A competência vai ser, então, do Superior Tribunal de Justiça. E aí foi isso que eu coloquei nos slides finais lá para vocês entenderem essa questão de conflito de competência. E aí termino deixando para vocês aí, em especial, essa questão do conflito negativo de competência, que é algo mais comum de verificarmos na prática. Por isso que é muito importante nós entendermos sobre competência, justamente para que nós ingressemos com a nossa demanda no juízo correto, no juiz competente.
porque a gente evita um atraso na solução da contenda, na solução do conflito posto em análise perante o Poder Judiciário. Pessoal, eu encerro por aqui. Bom resto de semana aí, bons estudos para vocês, se cuidem, fiquem com Deus. As dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição aí e espero que a gente se encontre o mais rápido e breve possível. Fiquem com Deus, valeu!